aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Café com Med. E hoje eu, Raíssa Mello, juntamente com Duda Mello, Oi, gente. daremos continuidade à sequência de episódios que a gente está fazendo com parceria com o médico residente. Episódios sobre especialidades e hoje a gente vai falar sobre radiologia com o Dr. Ítalo Lima, esse prazer. Só Ítalo. Dr. Ítalo Lima, que vou ler agora, né? Tem uma graduação em medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, tem uma residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, fellow em tomografia computadorizada e ressonância magnética pelo Real Hospital de Beneficência em Pernambuco. Seja muito bem-vindo, doutor. Não, melhor. Ítalo. Conversa entre amigos. É um prazer, né, te ter aqui hoje. E antes de começar nosso bate-papo, como vocês já sabem, curta esse vídeo, né, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, siga nas redes sociais, @eumédicoresidente, @cafécomed e escreva aqui nos comentários se vocês têm mais algumas dúvidas para Ítalo, certo? Para começar, como é que funciona a residência de radiologia? Bem, depende do lugar onde se faz a residência e do ano. A residência tem 3 anos, eu vou explicar mais para frente, mas em cada ano você roda em uma especialidade dentro da radiologia e do diagnóstico por imagem. Então você tem o rodízio em ultrassonografia, o rodízio em tomografia, o rodízio em ressonância, o rodízio em mama, o que inclui mamografia, tomossíntese e por aí vai. E a parte de intervenção também, sobretudo dos procedimentos percutâneos, né, guiados por imagem. Então, se passam vários e vários rodízios. Isso. A cada ano, no geral, depende da residência, mas no geral, no primeiro ano, no R1, se costuma rodar na ultrassonografia. Alguns serviços já incluem rodízio na tomografia. A partir do R2, tomografia e ressonância. Alguns serviços também já incluem os procedimentos, né, de intervenção. E no R3, a residência se centra sobretudo em ressonância, ainda em tomografia e nos procedimentos guiados por imagem, né? Os procedimentos intervencionistas. E a duração desses rodízios vai dependendo de acordo com a instituição que você está ou realmente de acordo com o ano? Tipo, no primeiro ano você fica menos, no segundo ano mais, é meio que um padrão ou depende realmente da instituição que você está? Depende da instituição, porque a depender da instituição, determinada coisa pode ser focada. Então, por exemplo, aqueles hospitais de urgência e emergência. No geral, o residente ele tem mais contato com as urgências e emergências dentro de radiologia e diagnóstico por imagem. Os hospitais materno-infantis, é natural que o residente tenha mais contato com ultrassonografia, sobretudo os procedimentos obstétricos e por aí vai. Então, assim, depende da residência, do local onde se faz, mas no geral vai se passar por ultrassonografia, tomografia, ressonância e os procedimentos guiados por imagem. Entendi. Então, é uma residência de acesso direto, não é isso? Acesso direto, 3 anos. 3 anos de residência. Isso. Certo. E assim, de fato você passa por tomografia, ressonância, mamografia? Sim, a parte de radiologia mamária. Isso. Uhum. Radiologia mamária, porque na radiologia mamária você tem contato com ultrassonografia, tem contato com mamografia, ressonância magnética de mamas e com os procedimentos intervencionistas, né? As biópsias, a vácuo, enfim, os procedimentos para diagnóstico de mama, doenças mamárias. Então não vai dividindo assim, vai dividindo pelo tomografia, você vê tudo de abdômen, tudo de tórax, como é, ou vai dividindo de acordo com o ano também? Pronto, depende do lugar. É uma coisa que eu não tinha falado ainda. Por quê? Em Pernambuco não há essa divisão por compartimentos. Então, por exemplo, no primeiro e segundo mês você vai rodar cabeça e pescoço, neuro. Não, aqui você começa rodando tudo. Então, vendo tudo. Fora, sobretudo em São Paulo, há uma tendência à compartimentalização. Então, lá, no geral, os rodízios são divididos assim. Você vai passar 2 meses rodando neuro, cabeça e pescoço. Mais 2 meses, medicina interna, que inclui os lados de abdômen, radiologia torácica. Então, assim, músculo esquelético e por aí vai. Mas, no geral, aqui em Pernambuco, a tendência é essa. Você começa vendo tudo. Então, por exemplo, no mesmo horário, você vai lá dar seios da face, tomografia de seios da face, por exemplo, tomografia de crânio e tomografia de joelho. Tá? Então, Isso já no primeiro ano? Já depende, mas no geral a partir do segundo ano. Né? A residência se foca sobretudo a partir do segundo ano em tomografia. Mas eu me refiro aos exames no geral. Né? Não há essa compartimentalização de você, vou fazer tal coisa agora. Não, no geral você começa fazendo tudo na verdade. Tudo tomografia. Então, tudo de ultrassonografia, tudo de tomografia, tudo de ressonância. Então assim, o ideal eu acho que seria realmente dividir. Eu acho que termina facilitando o estudo. Mas tradicionalmente tem ocorrido assim, aqui, pelo menos em Pernambuco. Entendi. E em relação ao serviço, isso vai variando também de acordo com o serviço que você está rodando, não só com o rodízio que você está, no caso, Exatamente, né? porque, por exemplo, eu fiz residência no Hospital das Clínicas da UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco.
O HC não tem um serviço porta aberta para medicina interna, por exemplo. Ele tem um serviço porta aberta para ginecologia e obstetrícia. Então, assim, é natural que você pegue, por exemplo, uma solicitação de ultrassonografia transvaginal para paciente com atraso menstrual que tem dor pélvica, sei lá, pesquisa de prenhez ectópica, gestação ectópica. Pode acontecer. Mas lá você não vai receber um paciente que tem como suspeita um AVC. Então, termina que você não vê aquilo no HC com relativa frequência. É claro que as residências elas reconhecem que tem determinadas deficiências e organizam rodízios. Então, por exemplo, na residência lá do HC, você tem um rodízio externo em urgência e emergência no Hospital Miguel Arraes. Uhum. O Hospital da Restauração é uma grande referência em urgência e emergência neurológica. Uhum. Mas eles têm, por outro lado, uma deficiência na parte materno-infantil. Porque lá não é referência para a ginecologia e obstetrícia. Então, os residentes têm um rodízio em hospitais de referência, no Barão de Lucena, no Hospital da Mulher do Recife. Então, assim, no geral, você termina vendo tudo. Mas o forte do hospital permanece ao longo dos 3 anos da residência. Tá, então, de forma assim, só para resumir essa Sim. parte, deixar mais claro, de forma mais objetiva, quais são os serviços que um residente de radiologia vai passar? Urgência passa ou não? Urgência Urgência, é obrigatório. certo. Você vai passar por radiologia torácica. Certo. Então você vai ver os exames da urgência, os exames eletivos também. Medicina interna, que inclui, no geral, abdômen, neuroradiologia, cabeça e pescoço e músculo esquelético. Então essas são as especialidades além da radiologia mamária, né? Certo. Que inclui tudo aquilo que eu falei, ultrassom, ressonância. Que é um mundo, né? Exatamente, é um mundo à parte a radiologia mamária, a especialidade à parte. Entendi. Bom, Ítalo, como foi esse processo de escolha dessa especialidade? Tu sempre quis fazer radiologia ou do nada tu percebeu que... É curioso, porque ao longo da minha graduação eu pensei em fazer muita coisa. Então, a partir do segundo período, eu comecei um estágio de neurocirurgia, neurologia e neuroimagem na minha cidade, em Campina Grande. E passei mais de 2 anos nesse estágio e eu tinha, de fato, a pretensão de fazer neurocirurgia. Só que, enfim, por razões outras, amadurecimento pessoal, definição em relação às minhas prioridades, eu deixei de lado, apesar de gostar muito ainda de neurociências, e passei a considerar outras possibilidades. Então, eu me lembro de que durante o internato eu pensei em fazer clínica médica, eu pensava muito, assim, eu tive bons preceptores, então vou fazer clínica médica. Bem diferente, né? Radiologia e clínica médica. Vou fazer clínica médica, depois eu quero fazer R3 de clínica, vou ser o clínico, né? Pensava dessa forma. Meu Deus do céu, R3 de clínica. Exatamente. E a radiologia, assim, né, cai entre nós, a gente sabe que radiologista não tem, né, esse... Pacientes, assim, esse dom, né, de... exatamente, do não se caqueado, tem... tete-a-tete, de estar ali. não se Mas tem- a gente já conversou um pouquinho antes e ele é um radiologista fora da curva, né, também. Pois é. Não se tem tanto contato no exercício radiológico com o paciente como nas demais especialidades. Realmente isso não ocorre. Mas a radiologia envolve muito de medicina. Então você tem que saber muita coisa. Isso é fato. Muita coisa. Então, por exemplo, porque no geral você faz radiologia diagnóstica. Então você tem que ter, por mais que você possa fazer uma especialização, você tem que ter domínio dos assuntos gerais. Né, para pelo menos dar um plantão de radiologia. Você tem que saber laudar basicamente tudo. Então você tem que entender de GO, você tem que entender de emergência neurológica, você tem que entender de radiologia torácica. Então, assim, a radiologia ela tem muita comunicação com as outras especialidades. Então, assim, não é tão simples. Não é só laudar, né? Exatamente. Assim, claro que você termina laudando muito, mas você tem muito contato com as outras especialidades. Então você tem que saber toda a anatomia de cada região, fisiopatologia. Exatamente. A gente tem uma professora, né, cá entre nós, uma professora excelente em rádio, e assim, aquela mulher é um monstro. Muito que a gente sabe de várias patologias, a gente só aprendeu com ela. Exatamente. Muita coisa eu não aprendi com o professor de clínica médica, aprendi com ela. Ela é realmente, assim, fantástica. E eu acredito que isso deva se espalhar pela maioria, né, da especialidade. Mas o senhor estava falando... Isso, exatamente. Voltando, né? O senhor estava falando... Você estava lá, vou fazer R3 de clínica, até que eu comecei o rodízio de pediatria. Nada a ver, né? Mas eu não quis fazer pediatria. O que foi que aconteceu nesse rodízio de pediatria? No meu primeiro dia do rodízio, minha primeira paciente tinha 13 anos. Não vou falar o nome dela porque, enfim, não vai ser possível identificá-la, mas o nome dela é Jéssica. E Jéssica tinha sido internada recentemente numa emergência pediátrica, lá de Campina Grande, na minha cidade, com edema agudo de pulmão súbito e inexplicado. Ela foi transferida a um hospital de maior porte lá na cidade, foi para a UTI e foi estabilizada, enfim, melhorou clinicamente, só que perceberam que ela tinha uma assimetria de pressão e de pulso entre os membros superiores. Enfim, ela foi encaminhada ao hospital universitário da UFCG, onde eu fiz minha graduação, para investigação.
Enfim, terminou que o diagnóstico proposto à época foi de uma arterite Takayasu, uma vasculite. Caramba, velho. Então, assim, de fato, ela tinha a história de edema agudo de pulmão, tinha assimetria de pressão e de pulso, são critérios diagnósticos da arterite Takayasu. E Jéssica, ela passou a se queixar de uma dor no abdômen intensa e de claudicação. Ela tinha dificuldade, ela sentia dor quando caminhava no hospital. E o exame solicitado à época foi uma angiotomografia. Uma angiotomografia, ela fez uma angiotomografia de aorta, torácica e abdominal, depois ela fez o exame de membros superiores. E quando ela fez o exame, a angiotomografia, a radiologista ligou de 7h30 da noite para o hospital. E eu estava no hospital, não me lembro a razão exata pela qual, mas eu estava no hospital e quem atendeu o telefone foi eu. E ela queria relatar um achado crítico. Tinha uma dissecção de aorta. Então, assim, além da história do edema agudo de pulmão, da assimetria de pressão e de pulso, ela tinha dissecção de aorta, que é uma complicação possível, né? O paciente com arterite Takayasu pode desenvolver uma dissecção de aorta. Ela tinha dissecção de aorta abdominal, enfim, tinha extensão às artérias renais, já tinha sinais de isquemia de um dos rins, enfim. E eu me dediquei tão profundamente àquele caso, nas semanas que se passaram, que eu fiquei encantado. Assim, não, impressionante como é que fez o exame, conseguiu ver que tinha isso. E na graduação você não tem contato com radiologia, eu também não tinha contato. Então, assim, eu confesso que eu fiquei deslumbrado com a especialidade, né, com a possibilidade de alguém ver tanta coisa no exame de imagem. E depois disso, a grande labuta, a grande dificuldade foi para encontrar alguém que pudesse oferecer suporte, né, no manejo desse caso. Ela precisava de tratamento porque a dissecção de aorta, por mais de crônica, mas ela era sintomática, ela tinha sinais de isquemia, né, de membros inferiores. E não tinha ninguém que resolvesse o problema de Jéssica. Não tinha ninguém. Na minha cidade, Campina, não tinha. Em João Pessoa, que é a capital da Paraíba, também não tinha. A gente recorreu a algumas pessoas daqui de Recife e à época não havia estrutura. Eu tive contato com uma pessoa do Rio de Janeiro que tinha contato com esses pacientes que tinham arterite Takayasu, mas ela disse que não podia receber a paciente e consegui contato com uma reumatologista pediátrica, tudo isso por e-mail, tá? Assim, sem conhecer ninguém. Na graduação, enfim, mas movido pelo desejo de ajudar. Entrei em contato com a reumatologista pediátrica da Unifesp, Teresa Terreiro, me lembro como se fosse hoje. E ela respondeu o meu e-mail. E ela foi quem deu luz naquele momento e Jéssica terminou indo para a USP, lá em São Paulo, para ser tratada por radiologia intervencionista. Então, assim, o meu contato com a especialidade naquele momento foi com uma subespecialidade dentro da radiologia, que é a radiologia intervencionista. Então, eu decidi fazer radiologia pensando em fazer radiologia intervencionista. Então, eu fiz os 3 anos da residência em radiologia diagnóstico por imagem, fiz um fellow, um 4º ano em tomografia e ressonância, pela questão da pandemia, porque no meu 3º ano de residência a gente perdeu muito. Afinal, tudo era Covid, né? Tomografia de tórax para todo mundo, vidro fosco, para lá e para cá. E eu vi essa necessidade, terminei fazendo. E esse ano eu fiz a prova da AnjoRad, que é um serviço tradicional de radiologia intervencionista e angioradiologia, e fui aprovado. Enfim, agora eu cheguei ao ponto que eu queria. Enfim, basicamente foi assim. Passei pela cirurgia, neurologia, clínica médica, R3 de clínica. No rodízio de pediatria foi que eu tive contato com um caso que me marcou e me fez escolher a especialidade. Radiologia, fica aí. E já que você já está falando um pouquinho de subespecialidade, quais são as subespecialidades que tem na radiologia? Pronto, radiologia é um mundo, aí vocês vão entender o porquê, né? Por isso que esse nome, radiologia e diagnóstico por imagem, porque não é só radiologia. Então, por exemplo, você pode fazer só ultrassonografia. Ao longo dos 3 anos você é habilitado para fazer só ultrassonografia. Ultrassonografia ginecobstétrica, ultrassonografia com Doppler, então, enfim, os mais variados exames em ultrassonografia. Você pode trabalhar com as subespecialidades da tomografia e da ressonância. Então, por exemplo, você pode só trabalhar com o músculo esquelético. Então, é radiologista que lauda só ressonância de tornozelo, cotovelo, ombro. Você pode fazer uma especialização em medicina interna. Então, laudar só abdômen, só radiologia torácica, por exemplo, neuroradiologia, cabeça e pescoço, medicina fetal, radiologia intervencionista e angioradiologia. Então, a radiologia ela tem interface com inúmeras especialidades. Então, o radiologista musculoesquelético ele tem uma ampla discussão com o ortopedista. A pessoa que faz neuroradiologia com o neurocirurgião, o neurologista. Então, assim, depende daquilo de que você gosta, mas você pode escolher muita coisa, porque é uma área muito ampla. Inclusive, medicina fetal você consegue fazer por GO também. Exatamente. Isso é uma coisa que tem acontecido com a radiologia, é o fato de que as outras especialidades têm passado a fazer ultrassonografia. Então,
a medicina fetal, os ginecologistas e obstetras talvez tenham sido os primeiros, né? Começaram a fazer os exames de medicina fetal e eles aprofundaram, né? Usando a ultrassonografia para outras finalidades. Mas há quem faça medicina fetal sendo radiologista, hoje não é tão comum, e há também a possibilidade de fazer medicina fetal sendo GO. Ultrassonografia com Doppler, por exemplo, os cirurgiões vasculares fazem, e muitos fazem bem. Então, assim, a gente termina, na verdade, dividindo os exames, alguns exames com outras especialidades. Mas assim, em geral, os que são mais, vamos dizer assim, requisitados, que a maioria do pessoal procura fazer depois é o quê? Radiointervencionista? Não, porque assim, depende muito do perfil, né, de quem faz a especialidade. Perfil. Porque, na verdade, quem faz radiologia e diagnóstico por imagem não é, como é que eu posso dizer, aventureiro a ponto de fazer radiologia intervencionista. Né? É o tipo de pessoa que gosta de trabalhar com exames ambulatoriais ou, no máximo, com urgência e emergência. Porque você faz o exame, laudou, dá a sua impressão, resolveu. O seu vínculo com o paciente, assim, pelo menos superficialmente, né, acaba naquele momento. Então, no geral, quem termina radiologia e diagnóstico por imagem trabalha com os exames eletivos, tomografia de tórax, ressonância de encéfalo, exames gerais e com ultrassonografia, que tem uma demanda muito grande. Ultrassonografia do abdômen total, do tireoide, então, e por aí vai. Entendi. Essa parte de radiologia intervencionista, o senhor pode falar um pouco mais sobre como é que funciona? Qual é o tipo de procedimento, assim, que a gente consegue fazer dentro dessa área? Literalmente o que é, porque muita gente nem sabe, né, o que radiologia intervencionista e angiorradiologia é uma subespecialidade relativamente recente dentro da radiologia. É a especialidade na qual são realizados procedimentos diagnósticos e terapêuticos minimamente invasivos guiados por imagem. Então, por exemplo, procedimentos percutâneos são realizados pelo radiologista intervencionista. Então, por exemplo, uma biópsia renal, ela pode ser feita por um radiologista intervencionista. Uma nefrostomia percutânea, ela também pode ser feita por um radiologista intervencionista. Outros procedimentos de maior complexidade também podem ser feitos. Por exemplo, o tratamento endovascular de um aneurisma de aorta. Uma possibilidade é o tratamento pela radiologia intervencionista. Outra possibilidade também, que tem comunicação com a neuroradiologia, é a embolização de aneurismas cerebrais. Hoje, uma opção razoável para o tratamento dos aneurismas cerebrais, sobretudo dos aneurismas rotos, no paciente que tem hemorragia subaracnoide, é através da embolização, né, o tratamento endovascular. Outra opção é a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica, ela tem mudado prognósticos. O paciente que tem um acidente vascular cerebral isquêmico com oclusão de grandes vasos e que está em janela, essa janela tem sido progressivamente aumentada, mas que está em janela, pode ser encaminhado para a trombectomia mecânica e ela tem mudado desfechos literalmente. Então, um paciente que teria um infarto extenso, hoje tem a possibilidade de ter a área de infarto reduzida ao mínimo possível, depois da trombectomia. Então, assim, é uma especialidade muito ampla, se faz muita coisa que tem se desenvolvido progressivamente. Qual a duração da subespecialidade? Bem, radiologia intervencionista em radiologia é uma subespecialidade que pode ser feita por radiologistas ou por cirurgiões vasculares. Então, para ser feita pelo cirurgião vascular, ele tem que ter a residência em cirurgia geral, a residência em cirurgia vascular, e depois ele pode fazer prova para ser radiologista intervencionista. Ou radiologia diagnóstico por imagem. Né? No caso, é o pré-requisito, o que eu cumpri, que é a residência de 3 anos. A residência de radiologia intervencionista, ela dura 2 anos. E há alguns serviços que ampliam com o fellow em neuroradiologia intervencionista. Então, essa formação em radiologia intervencionista, ela pode ser ampliada para até 4 anos. Então, assim, somando os 3, né, da residência, pode chegar a 7, 8, 9 anos, por aí vai. Entendi. Em relação à própria radiologia em si, né? Sim. Voltando um pouco. Existe especialização em radiologia ou só residência? Existem especializações. Aqui em Recife, existe uma especialização que é no IMIP, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, e lá o tratamento do residente e do especializando é o mesmo. Então, muda assim pouca coisa, porque na verdade quem faz residência, no geral, recebe bolsa. Quem faz especialização, no geral, não recebe, eventualmente pode pagar um valor simbólico mensal ou anual, enfim, isso aí vai depender do lugar, mas o tratamento é o mesmo, os rodízios são os mesmos. A carga horária também. A carga horária é a mesma, a necessidade ou não de dar plantões, que é uma coisa que eu me esqueci de falar. Porque dependendo do lugar, você pode ou não dar plantão. Na minha residência eu não dava plantão. Assim, eu não dava plantão, nem final de semana, feriado, segunda a sexta-feira e pronto. Mas tem residência em que você dá plantão final de semana, Natal, Ano Novo e por aí vai. Então isso aí depende do lugar também. É uma coisa que eu não tinha falado. Mas a duração da especialização é a mesma? É a mesma, de 3 anos. Depois, terminados os 3 anos, você pode fazer prova para o CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e obter o título de especialista.
Então, na tua opinião, dependendo da especialização, vale a pena porque é o tanto quanto igual. É exatamente porque, na verdade, a especialização, desde que feita numa instituição tradicional, que tem uma boa residência, ela vai fornecer basicamente a mesma formação. Então é uma possibilidade. Há também quem faça a especialização em ultrassonografia, porque o CBR, que é esse colégio que eu falei, né, que é o nosso colégio de classe, ele permite a atuação exclusiva em ultrassonografia. Então, por exemplo, quem quer fazer só ultrassonografia pode fazer essa formação específica em 1 ou 2 anos. Depois faz a prova do CBR, se for aprovada, ela tem o título de atuação em ultrassonografia. Mas você não é radiologista, você é ultrassonografista. Não, exatamente, você é habilitado para a realização de ultrassonografia. Você não é habilitado pelo colégio para laudar, por exemplo, ressonância ou tomografia. Em relação à rotina da residência, o senhor já falou agora que a sua é de segunda a sexta, não tem plantão, mas em geral, existe plantão de radiologia na residência da radiologia? Como era essa rotina? Chegava de que horas? Onde é que passava o dia todo? Dentro do quartinho É. escuro? Como é isso? Mostra os bastidores da Pode brincar residência. com isso, né? Vai depender do lugar, né? Tudo depende do lugar para o qual você faz prova, para o qual você foi selecionado. Onde eu fiz prova, e na maioria dos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, a residência funciona da seguinte maneira: residência de segunda a sexta-feira, sem plantões. Então, na segunda-feira, no geral, você vai para a reunião clínica, porque eu havia comentado que é uma especialidade complexa, né? Você tem uma carga teórica muito grande. Então, é necessário que você estude bastante. Então, as reuniões clínicas, as reuniões teóricas são muito frequentes. Tanto as reuniões dentro da residência, quanto as reuniões com outras especialidades. Porque existem reuniões multidisciplinares. Por exemplo, a reunião mensal da radiologia com a clínica médica. É uma possibilidade. Com a cirurgia geral, para discussão de casos complexos, né, tomada de decisão conjunta. Então, existe essa possibilidade. Então, no geral, reunião clínica, depois você vai para laudo. Seja laudo, tomografia ou ressonância, ou fazer ultrassonografia. No geral, como é que funciona na residência, né? Ultrassonografia. Tem lá paciente marcado, paciente agendado, e você vai fazer o exame antes. Faz o exame, depois chama o staff, né, o seu preceptor, e o staff vai fazer a correção. Então, fazer o exame, ultrassom. Isso, exatamente. Aí Na tu dá o maioria teu das laudo. vezes. Idealmente, como é que vai funcionar? Você vai fazer o exame. Idealmente. No mundo das ideias. Assim, pelo menos na minha residência foi assim, e o ideal é que seja dessa forma. A residência ela tem que ser feita sob preceptoria, sob supervisão. Fato. Então, quando não ocorre assim, algo muito grave está errado. Não tem que ser assim, porque residente é estudante. Residente tem que aprender. Então, a gente tem que fazer exame e tem que ser revisado por alguém. Acabou, isso aí não tem discussão. É claro que mais para frente é interessante você ganhar autonomia. E essa autonomia ela será ganha naturalmente. Ela vai ser ganha de alguma forma. Mas no comecinho você começa do zero. Então, essa história de que, não tenho noção de onde rádio, não vou fazer rádio. Isso aí é para todo mundo, tá? Então, assim, por mais estudioso que você seja, você pode ser o melhor aluno da turma, ter conhecimento de absolutamente tudo, ter fechado a prova de residência, você vai chegar na prova de rádio, lá na residência você não vai saber nada. Você é igual a todo mundo, porque é um mundo novo. É outro mundo, né? Entendeu? Então, assim, exceto se você já tiver utilizado a ultrassonografia para alguma coisa, você vai, assim, entender o mínimo. Mas para laudar, para descrever estruturas, é algo completamente novo. Então, voltando, né? A gente vai fazer... Tem um paciente lá, sei lá, Dona Maria José. Ultrassonografia do abdômen total. Indicação, do abdominal. Então, a gente vai fazer o exame fígado, rim direito, rim esquerdo, baço, pâncreas, bexiga, enfim, as demais estruturas. Vai chamar o staff e o staff vai refazer o exame. Depois disso, você vai escrever o seu pré-laudo. Se houver alguma alteração, vai descrever e o staff depois vai revisar. Então, assim, idealmente funciona dessa forma. Para tomografia e ressonância, como é que funciona? No geral, você vai pré-laudar o exame, então você vê o exame sozinho, descreve as alterações e depois você vai passar com o staff. Durante a passagem, você vai discutir. Aí diz, não, acho que seja tal coisa. Não é assim, porque, na verdade, a alteração é essa. Perceba que aqui tem alteração, em determinado órgão também tem. Quando a gente encontra isso em associação, a gente tem que pensar em tal hipótese, a gente tem que colocar isso no laudo. Então, na verdade, a radiologia você aprende laudando, fazendo exame. Então, quem entra na residência tem que estar disposto a aprender. E você pode ir com toda a humildade possível. Você não sabe nada, você vai aprender durante a residência. E se você escolher um bom serviço, você vai aprender. Esse aprendizado, na verdade, termina sendo natural porque você faz e refaz exames inúmeras vezes. Uhum. Então, assim, ultrassonografia do abdômen, eu acho que durante a semana você deve estar fazendo mais de 50 exames.
É muita coisa. Assim, por semana, se você for considerar No que fim ao da longo, residência, ao longo Chega dos a 3 ficar anos. medular, né? Já. Exatamente. Determinadas coisas ficam medulares, elas ficam bem enraizadas já. Então, assim, tem que ir de coração aberto para aprender. E esse aprendizado vai ocorrer. Entendi. Então, assim, mais ou menos em relação à rotina, de fato, de horário. Tu chegava às 7 horas. Sim, exatamente. Depende do lugar, né? Mas, assim, eu particularmente gostava de chegar muito cedo. Então, chegava cedo, ia para reunião clínica, no geral, reunião de 7 às 8 horas. Depois, a gente ia para o rodízio. Todo Então, dia tem reunião clínica. pelo menos no serviço onde eu fiz residência no Hospital das Porque Clínicas. sempre era uma reunião com especialidade diferente. Então sempre Exatamente. tinha Então, por exemplo, na segunda-feira, a reunião era de medicina interna com a chefe da residência. Na terça-feira, a gente tinha uma reunião de músculo-esquelético. Na quarta-feira, a gente tinha um hands-on. Hands-on, para quem não sabe, é você fazer o exame na hora. Então, por exemplo, hands-on de ultrassonografia de ombro. É você colocar uma cobaia, no geral, um residente. O residente vai tirar a roupa Ai, lá, que massa. e outro residente vai fazer o exame. Muito bom. E o staff do seu lado vai dizer, olha, faz de tal jeito, você vai ver tal coisa primeiro, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, por aí vai. E depois aquela pessoa que se viu de cobaia vai fazer o exame de alguém. Então assim, tinha hands-on também na residência. Nas quintas-feiras a gente tinha uma reunião de GO, com um staff que gosta muito dessa parte de GO, e na sexta-feira de neuro. Então assim, o serviço, a residência do a carga HC... teórica é bastante grande, exatamente. né? Tem serviço em que não tem tanta reunião. Uhum. Infelizmente, porque eu acho que a reunião teórica, por mais que ela seja cansativa, ela faz diferença. Mas, no geral, tem essa carga teórica que é necessária e a parte prática, né, que é a maior parte da residência. Então, a questão de plantão realmente vai depender de serviço a serviço. Vai depender. No IMIP, por exemplo, há um plantão obrigatório. Então, no R1 você dá plantão, no R2 você dá plantão e no R3 você Como dá plantão. radiologista, né? Sendo Como o final de semana como normal. Como né? residente, exatamente. Como Como residente. residente, Como residente de né? rádio. Definição. Mas assim, vai ter Sim. o radiologista lá, você não vai ficar sozinho, não. Ah. Entendeu? Mas a lógica é a mesma. Você vai fazer o exame e alguém vai revisar. Aham. Assim, eu não tô falando mal do IMIP, não, tá? pra ninguém pensar mal, porque o IMIP tem uma fama, às vezes eu falo, não, o IMIP gosta de escravizar residente. Não, tem o seu ponto positivo você dar plantão. Porque tem coisa que você só vai ver no plantão. Mas, no geral, a especificidade da residência do IMIP é de que você tem que dar plantão. Nos outros serviços isso não ocorre, no geral. Exceto se mudarem, né? Porque daqui a semana que vem mudar tudo, aí é outra história. Tá, mas voltando, vamos ser agora objetivo. Ia pra Sim. reunião clínica, saía. Reunião clínica, laudo, seja ultrassom, ressonância, tomografia, mama, seja lá o que for. Horário do almoço, tem que almoçar, né? Interrompe, sai, volta de tarde. Eventualmente tinha uma reunião de 13 às 14 horas, mas não era frequente. Depois, laudo. Por volta de 5h30, 6 horas, Casa. acabava, casa, vai estudar. Aí, preparar reunião, seminário. Então, a carga horária em geral, 7 às 5, em média, assim. Exatamente. Sim, E essa exatamente. história de 60 horas, ela termina sendo respeitada na residência de radiologia. Eu sei bom. que... É, Isso é bom. Isso é um exatamente. ponto possível. Exatamente, é necessário. É, É importante. necessário, porque eu sei que em outras especialidades isso não ocorre, mas em radiologia, sim. Que bom, que bom. Ponto pra radiologia. Radiologistas são pessoas boas, são ótimos São radiologistas. pessoas ótimas, É. bem confiáveis. Fáceis de conviver. Pessoas que gostam de pessoas. É. E aí, voltando assim, pra dentro da sua residência, mais pessoal, de um lado mais pessoal, qual a história que tu viveu, assim, durante a residência que te Falou de marcou? Jéssica, né? Que É, marcou Jéssica. bastante. Mas isso aí Pois foi é. durante a formação? Isso, na graduação. acadêmica, no caso. Assim, tem inúmeras. Pode ser porque... tanto positiva quanto negativa, ou os dois. Fica Algo à que vontade. realmente... Sim, é porque Que tem de marcado. tudo, na verdade. Tem de tudo. Por exemplo, de você tá fazendo um exame eletivo e o paciente parar. Que? Parar na sala, fazendo exame. que maravilha. Já aconteceu isso. Que? Já aconteceu. O Tô paciente chocada. parar. Eu pensei que o mais emocionante do rádio seria, como é, fazer um muff radiológico. Não, tá ligado? não. Nada, parar, você tem que dar suporte naquele momento. Tem que dar suporte naquele momento. Diz. Mas assim, uma história engraçada que eu guardo foi no R3, no final do R3, na verdade, quando eu fui fazer uma ultrassonografia com Doppler venoso profundo, pesquisa de trombose venosa profunda, TVP, na UTI lá do Hospital das Clínicas. E era o exame de uma paciente que tinha 85 anos, alguma coisa assim. Ela tinha idade avançada. Mas quando eu cheguei para fazer o exame, ela tinha um juízo perfeito, conversava, perguntou meu nome, de onde eu era, disse que eu era muito simpático. Enfim, conversou bastante. E eu comecei a fazer o exame, né? E fiz o exame das coxas. E uma coisa que me chamou a atenção é porque a coxa da paciente, as coxas e as pernas eram muito duras. Muito duras, assim, torneadas mesmo. Muito torneadas. E para uma pessoa de 85 anos, internada em UTI, com múltiplas comorbidades, não é de se esperar. Devia ter uma sarcopenia ali. né? Exatamente, né? É muito estranho. Mas enfim, eu continuei a fazer o exame. Aí,
na região inguinal eu consegui ver, né, os vasos femorais e tal, continuei descendo. Do meio da coxa para baixo eu não consegui ver absolutamente nada. Nada, nada, nada. E desci, e fui pra perna, coloquei de um lado, coloquei do outro, mexi a paciente, botei de costas e nada. E tu sozinho, né? Como Sozinho, como residente, porque no HC também não falei isso, né? Mas enfim, são muitos detalhes. No R3 você sobe pra fazer exame sozinho na UTI, mas no R3. Depois você já fez muito exame. Né? E assim, você tá terminando a residência, é interessante. E outra coisa, se você tiver dúvida, chama o staff. Mas enfim, subi sozinho. Mas assim, não vi naquele momento necessidade de chamar o staff, porque realmente não dava pra ver. Tudo dominado. Não dava pra ver. Tem alguma coisa estranha. Ela disse, olha, eu não me lembro o nome dela agora, mas enfim, eu disse, olha, dona, tem alguma coisa estranha, porque eu não tô conseguindo ver, não. Ela disse, meu filho, olha só, vou lhe contar uma coisa, é um segredo nosso. Eu tenho silicone. Ela disse, silicone? A senhora tem silicone? Eu disse, eu tenho silicone. Meu filho fazia, sabe como? Isso eu injetava em casa. Ai, minha gente. Eu injetava em casa silicone. Eu disse, mas a senhora injetava silicone em casa? Sim, silicone industrial. Ela disse, mas quando foi que a senhora começou a fazer isso? Meu filho faz mais de 20 anos. Já fiz inúmeras pernas lindas e maravilhosas com silicone industrial. Academia pra mesmo? Quê? Exatamente. Então, assim, a paciente, ela tinha 85 anos e E talvez ela tenha... tá viva ainda, me diz o número dela aí, rapidinho. Pois é. Olha que era silicone industrial. Só uma questão. Mas, enfim. E, assim, me surpreendeu porque é uma paciente com idade avançada, assim, fazer uma coisa que não é legal, né? Definitivamente não é. E, assim, me marcou naquele momento. E o aprendizado que fica, para quem não faz radiologia, é o de que, quando o paciente tem silicone, não dá para ver nada por ultrassom. Porque o silicone ele faz um artefato chamado artefato de intempestade de neve, então fica tudo branco. Então você não consegue avaliar absolutamente nada. E ela tinha TVP, era super importante. Exato. A pesquisa de TVP, eu não sei se ela tinha, porque não era possível fazer o exame, mas era para a pesquisa de TVP. A hipótese era essa. E não foi possível fazer o exame porque não dá para avaliar absolutamente nada. Tem algum exame que daria para avaliar ou não? No caso, para a pesquisa de trombose venosa profunda, você poderia fazer algum exame com contraste. Não seria o ideal, porque o exame de escolha é a ultrassonografia com Doppler, né? A gente vai avaliar a compressibilidade dos vasos. Mas assim, não dava para fazer, infelizmente. Então... Impressionante, uma senhorinha aí de 85 anos. Direto de Olinda, viu? Olinda, como sempre, né? Com suas surpresas. Muito bom. Gostei. Achei a vozinha assim sensacional. Gostei da vibe. E o dia a dia do trabalho? Falando em relação agora sair da vida de residente, né? Agora realmente radiologista, como é o mercado de trabalho, dia a dia? Assim, depende dos caminhos que você quer trilhar. Então, se você gosta de dar plantão, a rotina de plantão é a seguinte: você vai chegar, pode ser plantão de ultrassonografia, pode ser plantão de tomografia e ressonância. De ultrassonografia, você vai fazer os exames solicitados pelos colegas médicos da urgência. Então, vai fazer pesquisa de trombose venosa profunda, ultrassonografia de abdômen total, de abdômen superior, ultrassonografia cervical, ultrassonografia obstétrica, ultrassonografia transvaginal. Então, assim, vai depender da demanda do serviço. Se o serviço, por exemplo, é uma referência em ginecologia obstetrícia, você vai terminar fazendo muito exame obstétrico e exame transvaginal. Isso no plantão de ultrassonografia. Mas se você trabalha com o plantão de tomografia e ressonância, aí é outra história. Você vai lá dar tomografia de abdômen total, é um exame que é muito solicitado na urgência. Tomografia de crânio, ressonância magnética de encéfalo nos protocolos de AVC. Então, assim, vai depender do lugar onde você trabalha também. Isso para quem trabalha com o plantão. Mas tem gente que não gosta de plantão. Do mesmo jeito que tem gente nas outras especialidades que não gosta de plantão, na radiologia ocorre da mesma forma. Então, existe a possibilidade de você trabalhar com laudo de exames eletivos. Então, é aquele exame que o paciente agenda, vai, faz o exame, alguém vai laudar eletivamente. Então, assim, são perfis distintos. No geral, você vai ver coisas diferentes, né? Laudando o exame que é feito em caráter ambulatorial e o exame que é feito em urgência e emergência. Então, existem essas duas possibilidades. Trabalhar com exames ambulatoriais, os exames eletivos, ou com urgência e emergência. Seja com ultrassonografia, tomografia e ressonância, ou seja lá qual for o método. Em relação à eletiva, assim, geralmente é mais fácil você entrar em uma clínica que já é pronta, ou fazer a sua própria clínica, ou é muito variável? Assim, o problema é justamente esse. Porque existe uma reserva de mercado dentro da radiologia. Porque a vida útil de quem lauda exame de imagem é muito longa. Então, por exemplo, uma coisa é você dar plantão de cirurgia geral com seus 65, 70 anos e operar na urgência. Claro que existem exemplos, grandes nomes que operam ainda, enfim. Mas em radiologia você consegue ampliar isso aí por muitos anos. Então, assim, tem gente que trabalha com mais de 75 anos.
e lauda bem, e lauda com segurança. Então, um problema é esse, é a reserva de mercado, e é difícil você laudar exame ambulatorial eletivo no comecinho. Se depois você terminou é claro que existe possibilidade, existe. Mas, no geral, é difícil você começar laudando esses exames eletivos. É mais fácil você começar a trabalhar com urgência e emergência, né? Existem mais possibilidades. Em relação a você montar um serviço próprio, termina sendo mais difícil. Por quê? Os aparelhos são caros. Então, por exemplo, um bom aparelho de ultrassonografia, ele custa mais de 150 mil reais. Isso o aparelho, porque quando você coloca o aparelho, mais os transdutores, né? Os probes. Então, assim, você gasta mais de 200 mil reais para ter um bom aparelho de ultrassonografia. Um aparelho de ressonância magnética é muito caro, na casa de milhões. Uma tomografia pode ser muito cara. Então, assim, para a maioria das pessoas é difícil empreender na área de radiologia. E era a nossa próxima pergunta, inclusive. Existem exemplos? Existem exemplos. Pessoas que se juntam, financiam um aparelho, dividem, ao longo de 2, 3 anos pagam. Mas, na grande maioria das vezes, você termina trabalhando para os outros. Uma das características da radiologia é essa. Não é tão frequente que você seja seu próprio chefe. Isso não é frequente. Você, no geral, trabalha para alguém. Então, para aprender dentro da rádio... É mais difícil. É mais difícil em relação às outras especialidades. Precisa de um poder, assim... Exatamente, financeiro. Assim, financeiro elevado. Assim, poucas pessoas, na verdade, dispõem de recursos para investir. Um grupo se juntando, né? Exatamente. É uma tendência. Mas, no geral, não ocorre tanto. Porque quando você junta grandes grupos, termina ficando um rendimento menor para quem está dentro daquele grupo. Uhum. Em relação, hoje em dia, com esse Covid, a gente viu muito a telemedicina, né? Os laudos à distância. Como é que está esse perfil hoje em dia, hein? Veja só, é um ponto positivo. Eu vejo como um ponto positivo da radiologia, porque tomografia e ressonância, você consegue laudar à distância. Então, por exemplo, eu trabalho com telelaudo. Trabalho com exames de urgência, né? Eu trabalho no hospital, em que os exames são feitos no hospital, tomografia e ressonância, quando convier. Esses exames eu consigo baixar no meu computador, laudo o exame, e quem está lá no hospital recebe o meu laudo. Tá? Isso aí pode acontecer. Mas no caso, você está de plantão ou Estou de sobreaviso, estou à distância, aviso, na verdade. certo. Então, por exemplo, ontem à noite mesmo, né? Segunda noite, a gente está gravando uma terça. Na segunda noite, ontem eu estava de sobreaviso, à distância, né? Estava laudando à distância. E fiquei de sobreaviso na ultrassonografia. Se houvesse algum exame de ultrassonografia, eu seria chamado para fazer o exame. Então, existem lugares onde você só lauda à distância, tomografia e ressonância, em que você só fica no sobreaviso. Se houver alguma coisa, vamos chamar. Tem como fazer esse laudo em casa ou você tem que estar em um ambiente hospitalar? Não. Existe a possibilidade de você laudar de casa. Então, você escreve o corpo do laudo, libera do seu computador e o colega lá do serviço onde foi feito o exame consegue baixar e, enfim, tomar a conduta. Isso é muito bom. Assim, é uma coisa que termina facilitando o exercício da profissão, mais cômoda, porque termina sendo menos cansativo, né? Porque uma coisa é você trabalhar em loco, no hospital. Outra coisa é você estar em casa. Por mais que você seja chamado na madrugada, você vai voltar para sua cama depois que você laudar o exame, né? Você pode fazer qualquer outra coisa, ficar assistindo a um filme, conversar com alguém. Então existe essa possibilidade, é um ponto positivo da radiologia. É uma qualidade de vida absurda. Agora, para a ultrassonografia, isso aí não ocorre. Na ultrassonografia você tem que estar lá, em loco, e fazer o exame. Uhum. Existe também um certo boato, assim, um certo comentário de que a radiologia um dia vai deixar de existir, essa especialidade. Pelo menos eu já escutei isso. Que em relação cada vez, exatamente, que cada vez... O que o senhor acha, não é a assim, profissão sobre do futuro, né? O que tu acha sobre essa afirmação? O senhor está no céu. O que tu acha sobre esse burburinho que ocorre? Veja só, no geral, as pessoas que dizem que o radiologista vai ser substituído pelo robô têm uma visão muito superficial da especialidade. Então é porque não conhece muito pouco. Eu lamento, porque é muito ruim você falar de uma coisa que você não conhece. A radiologia hoje já é auxiliada pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela serve ao radiologista, ela serve ao paciente. Existem hoje algoritmos que permitem o diagnóstico precoce de lesões que não são visíveis ao olho humano. Então, por exemplo, existem algoritmos já estabelecidos, por exemplo, na Holanda, que permitem que o paciente que faz uma ressonância de próstata para a pesquisa de lesões suspeitas para malignidade, né, lesões clinicamente significativas, sejam detectadas por inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela guia a biópsia. Então, o responsável pelo procedimento faz o exame guiado. Então, a chance dele conseguir material
diagnóstico é elevada. Hoje já existe, inclusive aqui no Brasil, a possibilidade de a inteligência artificial ser utilizada para a detecção de nódulos pulmonares, de nódulos na mamografia. Então, a radiologia, ela é auxiliada pela inteligência artificial. Ela está ao nosso favor. Eu acho pouquíssimo provável que nós sejamos postos de lado. Porque, na verdade, sempre será necessário que alguém laude os exames. Sempre será necessário. Entendeu? Essa história de que, mas num futuro breve, não sei o que, faz anos que se fala disso, de inteligência artificial, e a gente continua trabalhando do mesmo jeito. A cada ano saem milhares de pessoas das residências de radiologia, todo mundo trabalha, todo mundo consegue viver, consegue oferecer os ganhos, tem uma vida normal, gosta da especialidade. Então, a grande questão é você utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Para quem sabe usar recursos tecnológicos, isso vale muito a pena. Já que a gente falou aí de ganhos, né? Vamos entrar nessa parte. Ponto polêmico. Eu só tô falando de partes polêmicas, a gente vai falar agora um pouquinho da parte financeira. Sim. Quanto é que ganha, em média, um radiologista? Assim, se formou, terminou a residência, quanto é que a pessoa já consegue sair ganhando, mais ou menos, ao longo da sua vida? Eu falei várias vezes a palavra depende. E no geral. Por quê? Porque depende realmente e no geral, né, o que ocorre na prática. Depende porque o exame é pago de acordo com o grau de complexidade. Então, por exemplo, uma ultrassonografia ela remunera de uma forma, uma tomografia de outra, uma ressonância de outra forma. Então, assim, vou dar um exemplo para a pessoa entender, a pessoa que está do outro lado, tá? Ultrassonografia, no geral, ela remunera relativamente bem. Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa, né, um Doppler venoso de membros inferiores para a pesquisa de trombose venosa profunda, esse exame ele remunera bem. Então você consegue, num único exame, que você faz em 15 a 20 minutos, receber 150, 200 reais. Mas é também a quantitativa de exames que você consegue fazer. Exatamente. Quando você lauda mais, você vai receber 150, mais. 200 reais por ultrassom com Doppler. Profundo para a pesquisa de TVP. Isso é um exemplo. Levando em conta a maioria dos planos, né? Porque a gente trabalha muito com planos. Quando você vai para o particular, o exame que é pago pelo paciente, esse valor é ainda maior. Então, assim, só para ter uma ideia do valor. Mas se você coloca que você faz 10 exames desse, no turno ou no dia, o valor é razoável. Mas assim, pensando na lógica de plantão, né? O que é que a maioria das pessoas vai conseguir? A maioria dos plantões paga um valor fixo. Um valor fixo por volta de R$1.000, que é o valor pago à maioria dos médicos, né, das especialidades. Sendo que em radiologia há uma tendência a se pagar produtividade. Mas por que? Ora, vai pagar produtividade para o radiologista? Sim. Por quê? Os hospitais ganham com os exames que são solicitados. São exames de alta complexidade. Então, é natural que o profissional responsável pelo exame e pelo laudo seja remunerado adicionalmente. Então, aquele valor fixo, né, geral do plantão de R$1.000 e uma produtividade que pode variar de R$500 a R$1.000. Então, assim, existe a possibilidade de você ganhar R$2.000 por plantão. Isso vai variar de acordo com o tipo de exame que ele fizer ou realmente, literalmente, a quantidade? Levando em conta tomografia e ressonância, você vai conseguir tirar essa média de R$500 a R$1.000 de produtividade num plantão de 12 horas. Quando você coloca isso aí com o valor fixo do plantão, dá por volta de R$2.000. A lógica é o quanto você gosta de trabalhar, né? Porque se você quiser trabalhar 6 dias na semana, 2 vezes 6, 12. Vezes 4 vai dar um valor razoável. Mas assim, é cansativo. O cansaço mental, quando você lauda muito, é muito grande. Então, assim, por dia de trabalho você consegue tirar esse valor de R$1.500, R$2.000. E, assim, geralmente os valores de tomografia e ressonância são valores bem elevados, né? Assim, geralmente. Assim, para o hospital. Mas é isso que eu ia perguntar, mas esse valor não é repassado para o radiologista. Exatamente, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma ressonância magnética de encéfalo sem contraste. O hospital recebe por ela, a maioria dos hospitais, né? O valor pago pelos planos é de R$700, 750 e por aí vai. Mas o valor repassado para o radiologista é de R$40 a R$50. Quê? 55, 60. É o quê? Nem 10% do valor. Exatamente, mas a grande questão é o que você consegue laudar de exames. Agora você coloca quanto é que o hospital não ganha, né? Com 10 exames desses, por exemplo. Imagina um hospital que tem, como existem hospitais aqui em Recife, que tem 5, 6 ressonâncias. Isso é particular, né, no caso. No particular. No público, como é que funciona? O público, você é um médico concursado. Então, você tem uma cota de exames e vai laudar aqueles exames. Você não vai receber produtividade, no geral, e vai ter aquela cota de exames para fazer. Seja 20 ultrassonografias num turno de trabalho, seja laudar 15 ou 20 tomografias ou ressonâncias. Você vai depender. E uma coisa assim, que é uma curiosidade minha, é em relação à radiologia. Muitas áreas, assim, ficam na dúvida se vale a pena aderir a planos de saúde ou não. Vale a pena em radiologia? A grande questão é se você não aderir a plano de saúde, você não sobrevive. Uma grande limitação da radiologia é esta. Porque você depende dos planos. Mas é verdade. Termina dependendo muito dos planos. Assim, porque são exames caros.
Então, É difícil uma pessoa ir fazer particular. exatamente. E uma das lógicas de se ter plano de saúde é a de você justamente não arcar com esses custos, né, imprevistos. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar de lição para todo mundo é a seguinte: exame de imagem tem que ser bem solicitado. Isso vale, sobretudo, para os hospitais particulares. No público, do mesmo jeito, o exame tem que ser bem solicitado. Mas no privado, sobretudo. Por quê? É um círculo vicioso. Se o exame é mal indicado, se ele é solicitado sem uma justificativa razoável, ele vai ser feito. O plano vai autorizar, no geral, a realização desse exame. Ele vai ser laudado. Mas a grande questão é que a excessiva solicitação de exames complementares encarece os planos de saúde. E o custo é distribuído para todo mundo. Então, a maioria das pessoas não usa o plano de saúde com relativa frequência. Na verdade, é uma minoria das pessoas que utilizam o plano. Mas e por que o plano de saúde é tão caro? Justamente pelo fato de que muitas pessoas encarecem o plano. E encarecem de que forma? Com as internações, que são realmente caras, mas em parte, em grande parte, com a solicitação injustificada de exames complementares. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, né? Medicina baseada em evidências. Exame de imagem, exame complementar tem que ser bem solicitado, tem que ter uma justificativa clara. Quando ele é solicitado sem uma razão clara, o custo é pago por todo mundo. Então, fica aí de lição. Terminando, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados se eu pudesse colocar uma mensagem, um outdoor, uma frase, uma palavra. No meio da Agamenon, uma frase que onde todo mundo pudesse ver. O que é que tu colocaria nela? uma minha ou de outra pessoa? Tanto faz. Qualquer. Mano, eu vou dar duas, então. Ótimo. A minha que eu levo no dia a dia, e todas as pessoas que me conhecem sabem que eu levo isso como realidade de vida, né, como um princípio. Valorize o seu nome. Preserve-o, porque ele é o que você tem de mais valioso. Então, o seu nome vale muito. Então, a carreira, na verdade, você constrói sendo responsável, tratando bem as pessoas e sendo correto com o paciente. Uhum. O nosso vínculo é com o paciente, independentemente da especialidade. Então, por mais que você faça radiologia, por mais que você faça patologia, se você fizer ginecologia, obstetrícia, clínica médica, você tem que ser correto com o paciente. O paciente que procura atendimento, ele está em frangalhos. Ele é uma pessoa frágil, que requer cuidado e atenção. Então, a gente tem que ter um compromisso com o paciente. Isso é uma lógica que jamais deve ser desrespeitada. E uma que eu diria, de um autor que eu gosto bastante de ler, é Sêneca, que diz o seguinte: apressa-te a viver bem e leva cada dia como se fosse o último. Então, é viver com responsabilidade e aproveitar as oportunidades. Então, se você está num dia de trabalho, por mais cansativo que esteja, no seu dia de residência, eita, estou cansado, não aguento mais, não sei o quê, tente aproveitar. Tente aproveitar, porque aquela experiência, ela é única na sua vida. E pode ter certeza, hoje você está reclamando, mas no futuro você vai sentir saudade. De ver a gente como recém-formado, sendo muito falta agora da faculdade, né? Que a gente reclamava diariamente. Faz falta. É um ciclo, já passei por isso. Todo dia reclamando, não aguento mais ser doutorando, ser doutorando é uma bosta. Quero Agora eu só queria ser um né? doutorando. Eu só queria ser um doutorando. Então fica pra você, doutorando. Você vai sentir falta disso, pode ter certeza. Agora, né, com a melhor parte do podcast, segundo minha opinião mesmo, biscoito da semana. Melhor parte, segundo a minha opinião. Biscoito da semana. E aí, qual é o biscoito que tu trouxeste? A gente sempre começa, né, com... Eu vou fazer um leve resumo do que é o biscoito, né? Biscoito, na verdade, é uma dica, né, que a gente traz para os nossos ouvintes e telespectadores sobre algo que a gente esteja vendo, lendo, curtindo, pode ser relacionado à medicina, comendo, Vê no Instagram, vê na internet, coisa. qualquer coisa, uma dica. Pode ser relacionado à medicina ou não. E aí? Não relacionado à medicina, né? A gente já falou tanto de medicina. Uma dica de livro. Um bom livro. Quem não leu, eu recomendo que leia. O Conde de Monte Cristo. Que é talvez o livro mais tradicional da literatura francesa. É um romance escrito por Alexandre Dumas, né? Assim, uma lógica bem aportuguesada. Que é o mesmo autor dos Três Mosqueteiros. Então, assim, traz lições de vida, né, sobre a lógica de traição, de responsabilidade, de fidelidade aos seus princípios, de coerência. Então, a dica que fica é um excelente livro, vale a pena e os ensinamentos valem para qualquer especialidade, na verdade, né, para tudo aquilo que você fizer na sua vida. Então, assim, cozinhar eu não cozinho, não canto, não costumo assistir a séries, não bebo, então, assim, a dica vai ficar de livro. Que é ótimo também. Como é o nome do livro?
O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Tem filme também, tá? Mas assim, eu recomendo que leiam um livro, depois você assiste ao filme. Sempre é melhor. Sempre. Exatamente. O livro, você No sofrendo fim das contas, positivamente. sempre vai ser melhor. E o filme sempre livro. deixa você E outra com coisa, gostinho de quero mais. e eu conheci pela minha esposa, viu? Foi uma dica da minha esposa. Um biscoito não dela. O biscoito é dela. Exatamente, o biscoito é dela. E tudo, né? O meu vai ser um livro também, novidade, eu indicando Uma livro, novidade né? nova, a Duda tá culta. E foi um livro que, na verdade, esse mundo foi meu amigo Egis que me influenciou, que o livro é de Tiago Nigro, que é sobre investimento, que Menina, tá vendo? Tá. Do 1.000 a 1 milhão. Já li, viu? É um bom livro. exatamente, é um bom livro. Inclusive, sigam o primo no Instagram. Exatamente. É um livro que eu tô tentando, né? A gente, quando se forma, a gente se forma muito burro em investimento, burro em finanças. A gente não sabe nada, pra falar a verdade. A gente passa a nossa vida acadêmica, a nossa vida de ensino médio, a gente nunca é apresentado a esse mundo e realmente a gente não ganha R$0 a ganhar um valor relativamente alto, né? Menos R$100. Exatamente. Então, acho que é importante todo mundo ter essa noção sobre finanças e investimentos. E eu comecei a ler, tô gostando bastante. Não terminei ainda, mas enfim, já comprei vários livros que meu amigo Esdras, vários biscoitos dele me influenciaram. E eu comprei esse deixo pra vocês, do 1.000 a 1 milhão. Os biscoitos de Esdras sempre tem algo a acrescentar a você, no fim das contas. Pra mim, né, o biscoito eu vou dar pra uma série que, como sempre, né, não é novidade nova que eu vou dar uma série, o biscoito. É uma série que mexe muito comigo, é uma série realmente muito boa. Fala muito sobre o que a gente tá vivendo em relação à política, governo e tudo mais, que é The Handmaid's Tale, não sei se vocês já chegaram a ver. Fala a história de uma distopia nos tempos de hoje, que acontece nos Estados Unidos, que o governo é tomado por Gilead, que é o governo de Gilead, onde a taxa de natalidade nessa época, né, que na verdade seria nesse tempos de hoje, tá caindo bastante, e aí eles tomam em conta de que a gente deveria estuprar mulheres, é basicamente isso. Vai estuprar mulheres para que a taxa de natalidade aumente. É uma coisa assim... É forte falar, é forte assistir, mas vale muito a pena. O governo é tomado por esses distópicos, e aí eles pegam mulheres que eram médicas, eram professoras, eram dançarinas, qualquer pessoa, e é tomada por famílias que têm mais poder nos Estados Unidos, pegam essas mulheres e transformam elas em escravas sexuais para que aumente a taxa de natalidade do país. É bem forte a série, mexe numa parte minha realmente assim, bem pesada, e acho que na maioria das mulheres, né? Mas vale a pena assistir, vale a pena refletir sobre muita coisa, sobre muitos conceitos. E fica a dica. Tem muitas temporadas? Tem 4 temporadas, acho que pra lançar a 5ª. Minha gente, é fantástica. A série é fantástica. Vale muito a pena. Até pra quem não gosta de assistir a série, vale a pena assistir. Ela fala... Ah, meu Deus do céu, sabe? Mexe demais. Mas a mulher que protagoniza, né, que é June, ela é muito forte. Ela fala sobre força feminina, sobre não existir, sobre maternidade, sobre o que é ser mãe, sobre muita coisa. E vale a pena. Vale demais. É isso. Bom, eu queria agradecer Muito obrigada, Ítalo, por estar aqui hoje. Muito obrigada. Foi um ótimo. prazer. Eu acho que radiologia é uma especialidade que realmente a gente sabe muito pouco. E foi muito importante. Eu acho que muita gente vai sair com outra visão, com certeza, da especialidade depois Façam do podcast. radiologia. Radiologista é feliz. É feliz. Tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. Tem uns doidos aí que resolvem fazer radiologia intervencionista. Os dois. Vale a pena, vale a Como pena. eu. Então foi um prazer, na verdade, né, escutar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande no direct. Qual o seu arroba? Quer divulgar? Tem alguma página que... Assim, eu faz pouco tempo que eu aprendi a usar Instagram. Assim, não achem que eu sou dos tempos da caverna, não, tá? Mas assim, eu realmente não, eu sei usar muito pouco. Eu tenho Instagram, tenho Ítalo ELF. Então, quem quiser me seguir lá, não costumo postar muita coisa. Na verdade, eu reposto as coisas da minha esposa. Mas, enfim, querendo me mandar mensagem, eu vou responder com toda a atenção possível.
E, assim, sobretudo quem tiver interesse por rádio, quiser saber alguma coisa específica, até quiser me mandar exame também, eu até discuto. Então, fiquem à vontade. Olha aí. Saber. E nos sigam também nas redes sociais, né? @Café com Med. Siga o nosso canal no YouTube, sigam o Médico Residente. Curtam esse vídeo. Comentem, ativem o sininho. Vocês já sabem de todo o processo, por favor, nos ajudem. E é só isso. Até o próximo episódio. Valeu, doutor. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho, gente.